Muito bem, pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro vídeo do nosso canal, Descrente. Eu posso até cortar isso aqui depois, se não ficar bom eu faço uma intro depois, não tem problema. E a ideia do canal aqui é conversar com cristãos que estão ativos nas mais diversas esferas da sociedade e entender como que o cristão deve agir, interagir, pensar e ver como cristão ativo para honra e glória de Deus, mas também técnico e de forma inteligente. Estamos aqui com o Ivan Belchiosar, um prazer. Já conheço ele, está apoiando a gente, vai ser o nosso primeiro entrevistado. E você pode falar quem você é, o que você faz, e depois a gente parte para a história. Legal, muito bom. Felipe, na verdade, te conheço há muito tempo já, né? Mais de 15 anos já. Pois é. Mas assim, meu nome é Ivan, eu hoje sou empresário, né? Eu sou empresário na área da educação, eu trabalho com inovação e eu tenho minha consultoria que se chama Waymaker e eu tenho atendido escolas e prefeituras com esse trabalho chamado aprendizagem marginal, né? Algo que eu aprendi com o Tom Rudnick, lá do Canadá. Tenho feito essas implementações pelo Brasil, mas o meu background ele é anterior a isso, né? Na verdade, a Waymaker chegou em 2023, mas eu tenho trabalhado com a aprendizagem marginal desde 2016. E antes de 2016, eu tenho a minha vida profissional que foi de pivotada em pivotada até chegar agora. E cada pivotada tem uma história de Deus na minha vida, né? Eu gosto de pensar que a minha carreira, a partir do momento que eu me converti, eu comecei a trilhar um caminho e nesse caminho eu via que tinha portas, né? E tinha alguém atrás da porta que abria um pouquinho e falava assim, cara, quer entrar aqui? Cheguei. Eu entrava na porta e eu ia seguindo e eu gosto de pensar que tenho tentado seguir Jesus Cristo por onde ele está andando, né? Maravilha. Acho que é isso. Assim, uma introdução bem simples e rápida, né? E esse negócio, uma pergunta até antes da gente começar. Essa questão de pivotagem. Muita gente acha que Deus chama a gente nos chama para uma missão e acabou, é isso. Eu tenho muito essa crítica, que nós lemos a história de Moisés, a história de Jesus, Paulo, Tiago, vê esses grandes nomes e acho que por sermos cristãos nós vamos viver uma vida dessa. Personagem principal, Deus vai me chamar para um negócio super específico. Como é que uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus pode pivotar uma carreira? Porque, eu não tô ali vivendo a vontade de Deus e agora eu tô pivotando e começando outra coisa. Eu sei que eu tô atropelando um pouco, né, o ritmo da conversa, mas Nada. como que a gente enxerga isso? De, sou cristão, tô orando, tô buscando, mas agora eu tô pivotando minha carreira, tô trocando, tô mudando. Por quê? Não era vontade de Deus? Ou não era, nunca foi? Ou Deus não age dessa forma, ele não manda a gente fazer uma coisa, ele abre a porta e fala, vai pra frente, fecha o olho e segue. Como que... É interessante que você citou aí alguns nomes grandes da Bíblia, né? São protagonistas. Exatamente. Não é verdade? Todo mundo imagina um planeta com 9 bilhões de protagonistas. Né? Tem pouca câmera para tanto protagonista assim. Muito cacique, pouco índio. E eu acho que na história da pivotagem, se a gente pegar, por exemplo, não estou me comparando com ele, longe de mim disso, mas se a gente pegar a vida de Moisés, ele dá boas pivotadas, né? Ao nascer, ele deixa de ser um bebê morto, para ser um bebê resgatado. Exatamente. Né? Morto porque ele não era um aglomerado de células antes de nascer, tá? Morto porque ele estava condenado à morte. Exatamente. Não quero ninguém usando esse corte aí para justificar nada, não. Então, tudo bem claro aqui já. Mas aos 40 anos ele sai da corte para se transformar num pastor de ovelhas do sogro. Caraca. Depois de 40 anos ele pivota para virar o herói, né, de um povo que, na verdade, não aceitava ele como líder. Era gago também. Era gago. Dificuldades. Né? E foi de pivotagem em pivotagem. Né? Caramba, realmente, eu nunca tinha visto dessa forma aí. Né? Foi pivotado pela vida. Pivotado pelo José, outro grande, né? Anterior a Moisés. José também era um dos irmãos
né? Era um playboyzinho da família, O melhor de todos, né? né? A última bolacha recheada do pacote, né? Ele era meu, ele era o mais novo naquela época, ainda não tinha o Não Benjamin. tinha um Benjamin ainda, Verdade. mas ele foi de pivotada em pivotada, né? Saiu de escravo para administrador, para um presidiário, Depois para um líder da cadeia. e por aí vai, né? Pai do céu, eu nunca imaginei que a vida do crente era assim mesmo, cara. Né? É os personagens principais, tudo. Eu tenho, você falou que tem uma crítica, eu também sou crítico com relação a isso. Bom, a gente caminhou junto, a gente tem um pouquinho um do outro na nossa história, A né? crítica faz parte. Né? Mas eu vejo assim, por exemplo, tem um livro cristão que vendeu milhões de cópias, né, pelo mundo inteiro, que é Uma Vida com Propósitos. Né? Nossa, ó, a crítica contra grandes best-sellers. E aí, quando bom. esse livro estava bombando na época que eu me converti. E eu falei assim, com certeza você disso leu. que eu estou precisando. Com certeza leu. Né? Fui lá e a promessa do livro é 40 dias, propósito. Caraca. Né? Bold. Né? Ousado. Em 40 dias a R$16, você vai ter uma vida diferente. E eu duvidei na hora, eu falei assim, não, vamos ver se esse negócio é real, né? E eu estava naquele fogo da conversão, pentecostal, né? Eu gosto de dizer que eu sou um pentecostal. E Deus falou muito com o livro. O livro é bom, né? Eu li, acho que umas 10 páginas dele. Eu era moleque quando eu peguei para ler, mas é bem legal mesmo. Né? Legal mesmo. Ele fala coisas que a gente precisa ouvir no começo da nossa vida cristã. Mas falar que eu saí com um propósito, assim, eu me senti enganado, né? E aí, no passar dos anos, a gente vai analisando, né, Felipe? Eu vejo que a gente, na verdade, tem vários propósitos na vida como um cristão. Vários propósitos, como assim você fala? Por exemplo, eu tô aqui como pai, marido. Para cada um desses papéis que eu exerço, eu tenho um propósito muito claro, né? Que às vezes e eu tenho que equilibrar as coisas, porque a Waymaker, ela é um propósito da minha vida. Achar que ela vai durar para sempre é um erro. Pode ser que Deus crie outra pivotada e eu vá para outro lugar fazer outra coisa. Vai pro vinagre. E eu vou ter que ter coragem de chegar e falar assim, isso aqui não é mais, eu vou ter que ir para outro. Os futuros investidores não podem ouvir isso. O Waymaker vai durar centenas de anos. Pode investir. Né? Mas assim, a questão é que, independente do que acontece com a Waymaker, o meu papel como marido da Ellen não muda, meu papel como pai da Amy não muda. Quer dizer, não é que não muda, ele vai se transformando, né? Porque hoje a Amy já é uma mulher saindo da adolescência. Amy, sua filha. Amy, minha filha, né? Então, assim... Eu sei disso, tá, galera? Porque vocês não sabem. porque eles... Eu sei disso. Né? Mas assim, então eu acredito que tem essa questão, né, Felipe? A vida é cheia de propósitos. A vida cristã é legal por causa disso. Ela é cheia de propósitos. A Bíblia diz que nós somos libertos, somos livres. E aí as pessoas falam assim, mas você vai mudar de carreira? Não era um chamado de Deus, né? Que nem você colocou? Exatamente. Eu falo assim, e quem disse que você manda na minha vida? Quem disse que isso é problema meu? Eu posso te passar os boletos para você pagar? Não, mas você pagando meus boletos, cara, eu vou viver a missão. Eu vou viver 24 horas por cento. O problema é esse. Às vezes, Deus ele quer que você pague suas contas, brother. Né? Ele quer que você pague suas contas, pega a sua esposa, compra uma roupa legal para ela. Mas é que ele falou, todo mundo quer ser protagonista, todo mundo quer ser o herói da história ali, todo mundo quer ser o Paulo, o Pedro. Mas legal, Tivan. Tivan não. Primeiro corte. Primeiro corte aí, não passa, Tivan. Entendi. Então, ainda pegando esse gancho da vida, como que foi pro senhor essa questão da conversão? Vamos falar da sua conversão, que é a coisa que eu amo na minha vida. A coisa que mais importa para nós é o momento que a gente passa a viver. Você que não é cristão está vendo isso? Você passa a viver quando você se converte a Cristo. Você nasce de novo. Agora eu não vou explicar isso, porque a questão teológica é mais complexa. Mas como que foi essa questão do conversão? Quando você pivotou, porque é isso. Converter é pivotar. É uma pivotagem, é pronto. Com certeza. Com certeza. E eu sou de ministério infantil, eu trabalho com crianças, né? E a criança, ela aceita Jesus várias vezes ao longo da infância. Eu acho que eu aceitei, acho que umas
10 vezes. Por aí. Sem, ó, Fora as que você não lembra. na horas que eu não lembro. Quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. Eu acho que eu ia toda hora. Eu ia toda hora. Nem E sabia que eu tava fazendo. isso é excelente. E eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar, né? Eu também acredito que eu tive fases de conversão na minha vida, né? E teve um dia em que a minha vida assim eu fui batizado pelo Espírito Santo e eu guardo esse dia com muito carinho. Mas eu tenho que olhar para isso, foi quando eu tinha 25 anos de idade. E eu gosto de olhar para trás, né? E falar assim, não, algo aconteceu antes, quando minha mãe morreu, minha família passou a ser visitada por um pastor, né? E um casal que fazia trabalho com o Ministério Infantil. Eu tinha 7 anos de idade. E esse pastor e esse casal foram que me apresentaram para Jesus. Com eles eu aceitei a Jesus pela primeira vez na infância, né? Legal. E é lógico que depois de ter aceitado Jesus eu me afastei, né? Nossa família se desviou da fé e eu só fui retornar aos 25 anos. Então a minha conversão tem a ver com a fase que eu estava vivendo, eu estava me formando na faculdade, eu estava questionando a vida normal, porque eu namorava, tinha trabalho, e beleza, eu me divertia muito como um não cristão, assim, divertir, né, no sentido que o mundo entende que é diversão, né? Uhum. Fazendo tudo aquilo que vai contra a Bíblia, né? Mas eu comecei a me questionar, falei assim, um dia, quando eu era criança, uma pessoa me falou que Deus existia, e se Deus existe, eu não estou vivendo todo o potencial que eu poderia viver na minha vida. Se for um acontecimento que te fez questionar, o que que foi? Ou foi uma série de acontecimentos? Foi uma série de acontecimentos, né? Eu acho que era o estilo de vida que eu estava levando. Começou a não fazer sentido mais. O buraco na alma começou a ficar aparente, né? Uhum. Quando você está namorando uma pessoa que você queria namorar, aí aquela pessoa começa a despertar o pior que tem em você, e você fala assim, pô, não pode ser que eu seja esse cara, né? E aí você começa a fazer coisas erradas e fala assim, pô, não é possível que eu sou esse cara. Será que... Coisa errada. E eu vou conseguir bancar isso até chegar nos 70, 80 anos de idade? Eu acho que não, né? Será que existe vida em Marte, né? Será que existe vida fora disso aqui que eu estou vivendo, né? Então acho que essa foi a minha crise que me levou a voltar para a igreja. Uhum. Foi muito especial porque quando eu voltei para a igreja Holiness, né, que era o pastor que ia visitar minha família, era o pastor Inácio Moriguchi, da Holiness. E aí eu falei assim, bom, se é para voltar, deixa eu voltar para onde eu ia. Eu conheço, voltar para casa, né? E foi muito massa, porque quando eu voltei para a igreja, o casal que estava na porta de recepcionista Tá zoando, eram os caras. era o casal que ia na minha casa, Davi e Neuza Fukumori, né? Deus marcou aquele encontro. É cheio de ironias, né? Gracinha de Deus fazendo gracinha, né? Porque eu olhei para eles, eles olharam para mim, eles me reconheceram na hora. Eles falaram assim, Ivan. Eu falei assim, Davi, não. Foi um encontro assim. Da hora. E tem duas coisas marcantes nesse casal, né? Primeiro é que o Davi Fukumori, hoje ele é meu tio. O meu pai casou de novo com a irmã do Davi. Putz. Ele virou meu tio de verdade, parte da minha família. Nossa, ele virou família para mim. Dá voltas, cara. Né? Já dizia o Chorão. Né? E aí a outra ironia é que, assim, eu convidei-os alguns anos depois para serem padrinhos e madrinha do meu casamento, e eu pude ter o casal que me converteu como padrinhos do meu casamento. Cara, isso só mostra o quão Deus é poderoso, que é aquele negócio que a palavra de Deus não volta vazia, que é uma semente que produz frutos. Esse casal, às vezes, eles viram ali, Deus estava usando aquele momento também para falar para eles, falou, lembra o trabalho que vocês fizeram? Hoje, talvez vocês estejam achando que não valeu a pena, então tá aí. Ó. E você sabe que eu sou muito grato a esse casal, é exatamente isso que você está falando. Hoje, o meu trabalho com o Ministério Infantil, de vez em quando... Nossa, a câmera foi e voltou. Mas ela volta gravando? Não, beleza. E acho que uma coisa muito, muito bacana aí que você estava trazendo, né? Nessa questão do casal, que eu esqueci agora que eu ia falar. Tava tentando... Sobre essa questão da semente, do posso, Deus sempre mostrar que dá fruto. E o meu envolvimento com o Ministério Infantil é muito fruto do trabalho desse casal, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, pô, que lindo, você tá aí porque você ama as crianças, né? E por uma boa parte da minha vida ministerial,
eu olhava para as pessoas e falava assim, não é amor pelas crianças isso. Isso aqui é gratidão, porque eu fui convertido enquanto eu era criança. Se eu não tivesse sido visitado por esse casal, eu jamais teria a chance de voltar para a igreja. Né? Eu ouvi falar sobre Jesus, ouvi falar sobre Deus, isso ficou como uma semente em mim, né? E eu pude voltar. Então, assim, hoje eu continuo no Ministério Infantil há mais de, sei lá, quase 30 anos trabalhando com crianças, e é cansativo, é pesado, você sabe, né? Você já ajudou também muito nisso. Sim, né? Mas o que me mantém ativo nessa esfera não é porque é gostoso, né? Não é por prazer, é por gratidão. Eu sei que nossa vida é passageira aqui na Terra. Eu sei que quando a gente olha para trás, a gente fala assim, nossa, passou rápido. Passou rápido. E eu não quero ter esse sentimento de passou rápido e eu não fiz nada. Caramba, cara. Esse é sinistro. Esse sentimento tá batendo na porta, cara. Vou fazer 30 anos. 30 anos. E assim, eu fiz muita coisa. Sentei esses dias pra pensar, falei, pô, fiz muita coisa. E eu tava pensando muito nisso aí também, que o senhor falou. Eu falei, eu tava nessa questão, falei, pô, hoje eu não tô evangelizando tanto, eu tô mais focado no trabalho em casa, cuidando ali com a minha esposa, no começo do casamento, casei há pouco tempo. Só que eu também parei para pensar no tanto de trabalho com criança que a gente já fez, em participar de teatro, cuidar das crianças. Então, assim, se for contar a quantidade de crianças que a gente evangelizou, é uma quantidade assim, imensa, imensa. E eu tava pensando esses dias, porque isso aconteceu. Eu vi uns amigos meus antigos da igreja hoje, mas os caras estão. Nossa, os caras desandou muito. Os caras estão, bicho, na vida louca. Eu falei, cara, qual que foi a diferença entre mim e eles? A gente ia na mesma igreja, a gente fazia parte das mesmas células, fazia parte dos mesmos grupos. Mas os caras não vingou. Os caras não vingou, eu vinguei. Eu pensei em todas essas crianças. Será que para elas, que nem... isso aconteceu, eu achei muito sinistro. Eu tava no ônibus e eu vi uma criança com a mãe e eu senti muita pena da criança. Mas não pena porque ela era pobre ou alguma coisa do tipo. Não, a criança normal, tava até bem arrumada para estar no ônibus, aquela criança. Essa criança é criança de rico. Eu falei, mas cara, será que essa criança vai crescer e um dia vai conhecer Jesus? Se ela já conhece, será que ela vai manter essa fé até um dia conhecer Jesus ou não, ela não vai? E eu pensei nessas crianças, falei, pô, a gente evangelizou tanto, será que lá na frente vai acontecer alguma coisa? Aí o senhor fala essa história, né? O senhor já me contou isso algumas vezes. Aí você fala essa história, falou, pela chance de um dia dar fruto, vale a pena plantar. Ah, sim, com certeza. Em muitos... Eu acho que Deus foi muito bom com Davi, com a Neuza, porque eles viram o fruto. Puderam ver o fruto, né? E eu acho que isso é um presente. No nosso ministério é assim também. Não, a gente não consegue ver tudo, né? Deus consegue, mas a gente não. Mas enfim, assim, a gente consegue ver alguns frutos que a gente fala assim, pô, valeu a pena. Que bom que aconteceu, né? Que bom que a gente pôde falar, né? Pôde falar, pôde evangelizar. Então, o senhor sempre trabalhou com crianças. Molecada sempre trabalhei com crianças. Depois, e foi daí que veio a vontade de entrar na área da educação. Você sabe que não. Não? Mas, olha que interessante, né? Quando eu me converti, aos 25 anos, Faz um tempo. eu voltei para a igreja, faz um tempo. 25 anos de idade, estava novinho, estou com 50 hoje. 25. Mas eu voltei para a igreja, eu tinha uns 23, 24, né? Aí você chega lá no meio de um monte de jovens virtuosos que já eram da igreja, tocam instrumentos, leem a palavra, conhecem a Bíblia, todos cheios de talentos. Eu cheguei lá, eu cheguei na igreja com uma camiseta da Budweiser, assim. Sendo que o talento era beber uma Budweiser em 10 segundos. O cabelo todo zoadão, ainda tá, né, meio zoado. E eu pensei assim, tá bom, tá todo mundo fazendo alguma coisa, que um cara como eu pode fazer, sem talento nenhum, né? E assim, cara, vim de uma família, meu pai teve 15 irmãos, 14 irmãos. Nossa! Então eu tinha primos, e esses irmãos se reuniam no sítio da minha avó, e era uma cambada de criança e adolescente junto, e uma coisa que acontecia tinha a galera que tinha a minha idade, minhas primas e primos, e tinha os pequenininhos. E sempre tinha alguém mais velho brincando com o mais novo, era aquela, né?
E eu falei assim, eu vi Ministério Infantil, eu falei assim, eu acho que isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui, fazer a molecada ficar quieta, eu tenho habilidade. Botar a criança no eixo. Né? Brincar junto, né? E foi isso que me levou ao Ministério Infantil, a lidar com crianças né, dentro da igreja. E foi muito legal porque muitos anos depois eu tive a chance de entrar no mundo da educação. Só que eu não tinha diploma de pedagogia. Né? Verdade. A escola estava precisando de um professor de desenho geométrico. Eu era arquiteto, sou arquiteto formado. Então você tinha como dar aula. Eu tinha como dar aula, mas eu não tinha pedagogia. Uhum. Né? Então, assim, para uma escola aceitar alguém que não tem um diploma é complicado. Uhum. A gente é de uma cidade pequena, né? Falta de profissionais. Cara, isso não fala pro ECA, hein? Não conta pro Estado. Conversaram, né? A escola foi conversar com a Secretaria de Educação. Pessoal, na falta de profissional, pode, né? Então eu passei a ser professor sem diploma e eu bato no peito e eu gosto de falar isso, né? E agradeço aqui ao seu podcast para eu poder falar isso assim para muitas pessoas. Mas a minha formação ela não foi universitária. Uhum. A minha formação para o meu trabalho como professor foi na igreja. A igreja me formou professor. Sim. E eu digo isso porque eu entrei para dar aula, meu primeiro ano como professor na escola foi um sucesso. Não estou falando isso para me enaltecer, mas para dizer que com aquilo que eu aprendi na igreja, eu fui capaz, e aquilo que eu aprendi na faculdade de outras áreas, juntando as coisas, somou que um professor. E as crianças amavam minha aula, tanto que um ano depois abriu vaga para professor de religião. Aí eu falei assim, Ivan, tá dando tão certo, você não quer dar aula de religião? Eu já tinha teologia, foi uma das minhas pivotadas. Pivotou ali. Né? E eu falei assim, vou dar aula de teologia. E quando eu entrei na escola, eu falei assim, eu vou dar aula de matemática, né? Eu queria tanto dar aula de religião. Mas quando eu entrei na escola, eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula de matemática, mas meu desafio é falar de Deus para as crianças usando a matemática, usando o desenho geométrico. E eu acho que foi por isso que eu fui colhendo algum sucesso, né, dentro da sala de aula. E aí, mais um ano que passou, abri uma vaga para professor de robótica. E o legal é que eles iam oferecendo tudo para mim, né? Então quer dizer que o trabalho estava dando certo. Tava fazendo alguma coisa certa. Estava fazendo alguma coisa certa, as crianças estavam gostando. As crianças me chamavam para ser paralinfo da turma, direto. Então, assim, tudo isso foram indicadores para mim de que tudo que eu tinha aprendido e que estava dando certo, não foi a faculdade que me deu. Foi a minha vivência dentro da igreja, né, junto com as crianças. Né? Cara, isso é uma outra crítica que eu tenho também. Cara, porque o pessoal fica muito... Hoje em dia é muito focado isso. A galera foca tanto na faculdade que, pô, se tu não tem um diploma, você não pode falar sobre isso, se não tem diploma, você não pode falar sobre aquilo. Cara, a faculdade nada mais é do que um sintetizador de experiências reais no mundo. Hoje tem muito curso que eu tenho certeza que a experiência real do mundo real não tem nenhuma. Mas, pô, como não? O engenheiro, educação, o que os caras estão ensinando na faculdade de educação, acontece no mundo real. Você aprende ali a lidar com criança, como que a criança aprende. E, realmente, na igreja ali, cuidando de crianças, você é um professor. Você não é só o tio que está fazendo... O pai tem um tempo de liberdade lá, não tem a criança pitando no ouvido, claro que é bem legal, no culto onde não tem criança gritando, muito bom. Mas também um culto onde não vai nenhuma criança, aquela igreja ali, já tá fadada ao fracasso. Entendeu? Também acho. Mas, Felipe, até olhando para você, por exemplo, hoje você é um tradutor de inglês, você fala inglês, eu sei que você fez curso, eu sei que você teve acesso por conta da tua mãe, trabalho da tua mãe e tal, mas eu tenho certeza que a igreja, você ajudou a traduzir tantas equipes de americanos missionários que vieram para cá. Pô, eu tenho certeza que tua vivência é muito maior do que qualquer um que fez parte da sua sala de aula de inglês. Com certeza. Eu acho que da minha sala de inglês, o único que saiu falando inglês fui eu. Não, porque você teve a experiência através da igreja. Exatamente. Eu vejo, a gente está aqui com o Douglas. Douglas está nessa área de... Ele está cuidando dessa parte da mídia aqui, da gravação, tudo. Tem muita coisa que ele usa hoje na vida profissional dele. Eu tenho certeza que a igreja teve um papel fundamental na formação dele para isso. E o cara está usando isso na vida dele. Vai dizer que não é ministério? Exatamente. Né? Então, eu concordo que é bom haver uma certificação, uma validação de um órgão
para dizer assim, você pode fazer isso. Nós atestamos seu Nós conhecimento. atestamos seu conhecimento, mas qualquer outra instituição, uma escola poderia me pegar e falar assim, dá uma aula, teste. Senta alguém responsável e me assiste dando uma aula. Uhum. Fala assim, eu não tenho diploma, mas o cara, eu tenho certeza que o cara ia me aprovar como professor. Maravilha. Porque tem coisas que, poxa, gente, tudo bem, um médico, um neurocirurgião, É outro. é bom a gente ter o cara vai construir um viaduto, é bom ter um atestado de que o cara é Testado capaz, que ele é né? capaz. Mas tem muitas outras áreas que eu acredito que, cara, tudo bem, a gente pode ter as nossas experiências, depois é lógico, eu fiz pedagogia, validei e tudo mais, mas assim, eu já era professor já. Mas vendo uma fala dessa aqui, a galera pode pensar, pô, então o cirurgião, o neurocirurgião tem que ter certificado, o professor não. Tá desmerecendo o professor, pô. Mas qual que é o que a gente está querendo dizer aqui mesmo? É que o professor, eu acredito, essa é a minha opinião, depois eu quero ver a sua. O professor é algo mais natural de se tornar do que um neurocirurgião. Porque, querendo ou não, é natural que nós ensinemos as pessoas. Então, o aprendizado, a pessoa consegue ter acesso muito mais fácil. Olha, a pessoa, para ter um acesso ao cérebro, acesso à tecnologia, para a neurociência, cara, é muito difícil. É muito difícil. Agora, o professor não. Então, você vai encontrar muita experiência de professor no mundo do que experiência de neurocirurgião. É um negócio muito mais abrangente, tem muito mais contato. Para você se tornar um professor, eu acredito que você tem acesso a muito mais experiências, sem que elas sejam certificadoras, do que o neurocirurgião. Então, a gente não está falando que é bom ter diploma para o neurocirurgião, porque o neurocirurgião bem explicado. É melhor, e o professor não precisa, porque qualquer um pode ser professor, você pode cozinhar, não importa o que você seja feito. Não é isso. A ideia é que experiência ou disponibilidade, às vezes necessidade, são muito mais gritantes para ter alguém para ensinar. Mas, senhor, o que você acha? Eu penso que a profissão de professor talvez seja a profissão mais antiga do mundo. Deve ter sido a primeira, uma das primeiras. Não é? Na hora que um homem ele tem que dar nome para todos os animais, significa o quê? Olha só, para que você vai dar nome para todas as espécies se não for para ensinar alguém sobre isso? Exato. Se você é ali, não tem por que dar nome para as coisas. Né? Então, antes do Adão ensinar, ele já estava aprendendo. Né? Então, a palavra em hebraico para aprendizagem é tão interessante. Eu não sei a palavra, tá? Mas eu sei o conceito. A palavra aprendizagem e ensino tem a mesma raiz no hebraico. Eles usam as mesmas letras, só que só muda o prefixo e o sufixo da palavra. Mas a raiz da palavra aprender e ensinar é a mesma. Né? Eu acho isso muito lindo. Você vai lá em Deuteronômio 6, vai falar para ensinar a palavra como. Ao deitar, ao se levantar, ao comer, ao dormir. Todo tempo você está ensinando. Né? Então, assim, faz parte da natureza. Agora, o que falta, o que talvez a faculdade possa ajudar uma pessoa, uma graduação possa ajudar a pessoa, é trazer um pouco mais de estrutura. Mas todos nós vivemos, as sociedades todas se desenvolveram em torno de uma comunidade que ensina e aprende uns aos outros. Né? A educação deveria ser algo muito mais natural do que ela é hoje. Essa coisa da certificação mecanizou um processo, trouxe uma mecanização. A era industrial acho que sujou um pouco essa coisa e trouxe essa questão de que todo mundo precisa ter um pedaço de papel que te certifica. Se você não tem um pedaço de papel, você não abre o bico para falar. Não pode. Você não tem lugar de fala? Pô, isso aí acho um absurdo. É um absurdo. Eu também, é outra crítica que não tem. Porque, puxa vida, se a gente for falar de ciência e eu não posso falar de ciência, eu não posso falar das coisas que regem a minha vida porque eu não tenho um papel de alguém que eu nem conheço assinou, pô, então eu tenho que ficar de boca fechada, só deixar os eruditos comandarem o mundo, só quem tem acesso à educação. Eu acho que isso aí é uma segregação muito, muito forte, cara. De você... É claro que eu acredito que isso aí é mais uma estratégia para debate, para desmerecer a pessoa que está ali debatendo com você do que qualquer outra coisa, mas isso só mostra a capacidade das pessoas de segregar. Tipo, cara,
você não tem um diploma, então você não pode falar, pô, então o seu Joaquim ali, que vive nesse mesmo mundo, sofre as mesmas coisas que você, que ele não tem esse mesmo papel que você tem aí no bolso, ele não pode falar dos problemas que afetam ele? Errado. Mesma coisa na educação. Ah, você não é formado nisso, você não pode. Ah, você não tem pedagogia, então você não pode falar de educação. Pô, mas eu sofro por causa da educação, eu sofri por causa da educação. Frutos, né, desse Somos sistema. fruto da educação. Como que eu não posso falar de educação? Como que eu não posso criticar ou elogiar a educação? Um absurdo. Eu acho um absurdo. E falando sobre educação, a gente vem aqui pro o que o senhor faz hoje. O que é o que o senhor faz hoje? Eu sei que é complexo, mas trabalhou com educação, foi educado nos caminhos de Deus, depois foi dar fruto lá para o pessoal e hoje educou muitas crianças na igreja. Eu sou um fruto da educação cristã e agora o senhor não é mais professor. Não, é Quer isso. dizer, É o professor ali na escola. não o professor do chão de sala de aula, como o pessoal fala, né? Mas é uma atribuição que eu sinto muita falta, sinto bastante falta. As crianças, elas revigoram. Às vezes elas nos deixam louco da vida também, mas eu tenho que dizer que eu gostava muito de ser professor de sala de aula, né? Mas tudo isso também tem um pouquinho da minha história no passado, né, Felipe? Quando eu tinha 14 anos, meu pai me fez a pergunta que todo pai faz, né, pro filho adolescente. O que você quer ser quando você crescer? Nossa, eu lembro até hoje da pergunta que meu pai fez. Eu lembro Meu pai perguntou pra mim assim, tava no carro, ele tava aqui dirigindo. Nossa, o meu também. Né? Nossa. É a hora da conversa. Nossa, não tem pra onde correr. Você tá ali no banco do passageiro. Aí meu pai nem perguntou assim, o que você quer? Ele perguntou assim, o que você vai fazer da sua vida? Aí eu parei pra pensar, eu falei assim, acho que eu vou dar uma resposta, vou falar do meu coração pro meu pai. Errou aí. Né? E eu falei pro meu pai, eu falei assim, pai, eu acho que eu quero ser professor. Não. Aí meu pai, ele, sabe quando ele tá dirigindo, me deu aquela olhada pra mim, ele falou assim, você é louco? Você não quer casar, você não quer ter filho? Professor ganha uma miséria. Que profissão? Você para de pensar besteira, pensa em outra coisa. Você, nessa época aí o professor já ganhava pouco. Já, sempre. Né? Então, essa história de educação para mim começa porque E por que aos 14 eu queria ser professor? Porque, cara, a minha vida como aluno foi uma droga. Eu estudei em escola particular a minha vida inteira. Olha só. Eu me sentia o cara mais burro da escola. O japonês burro. Assista, calma. Né? É o estereótipo. Né? Essa história eu estava te contando outro dia, né? Eu era o japonês burro. Né? E no começo do ano todo mundo queria sentar do meu lado na primeira prova. Sabiam eles. Depois da primeira prova, sumia os amigos, ninguém mais queria ser meu amigo. A galera já sacou. Aí eu filtrava quem era amigo mesmo. Só os de verdade. Só os de verdade sabendo que era burro. Ia tirar nota baixa comigo no trabalho. Não, esses são os caras. E eu tive, é lógico, como todo mundo, experiências boas e ruins dentro da escola no que tange a aprendizagem. Né? Descobri quais eram meus pontos fortes e fracos e tal. Mas assim, quando eu decidi que eu queria ser professor aos 14 anos, o meu desejo era falar assim, eu quero ser um professor diferente do que os que eu tive. Eu quero olhar para os meus alunos de forma diferente, porque eu me sentia invisível na escola. Né? Eu sentia que ninguém estava querendo ouvir meu problema. E olha só, né? Até a segunda série, na época não era ano, até a segunda série do ensino fundamental, minhas notas lá. Todo mundo, né? De repente, notas 10, cara, eu lembro. De repente minha mãe morre. E a partir do terceiro ano, minhas notas, ninguém prestou atenção nisso. Ninguém viu. Ninguém viu, nem o meu pai viu. E eu era uma criança, como é que eu ia botar meu boletim lá do outro e falar assim, descobri qual é o problema. Desempenho, eu acho Sherlock que Holmes, seja por causa de, né? E aí eu comecei a entender, isso mais uma história recente, comecei a entender que emoção faz parte da educação. Como professor de igreja e como professor de sala de aula, eu comecei a descobrir, eu comecei a construir na minha pedagogia que educação ela é relacional. Pode parar para pensar na tua experiência. As matérias que você ia melhor são os professores com quem você conseguia ter relacionamento. Não é seu amigão. Não é com quem você conseguia conversar, se comunicar. Era o cara que te dava uma abertura para você, né, falar e ele falar.
E eu costumo dizer que o relacionamento entre professor e aluno é a ponte onde se transmite o conhecimento. E o sistema que nós vivemos hoje de educação, ele não permite construção de pontes. Então as pessoas não vão conseguir transmitir conhecimento umas para as outras, né? Então ficou tudo muito plastificado, né? Tudo muito artificial. Então, assim, essa história de educação, ela surge cedo na minha vida como uma crítica, uma revolta de alguém. Eu queria me vingar da educação. Que isso, revolucionário. Mas assim, eu queria fazer a vingança do bem, né? A Assim, vingança do bem, olha só. porque todo mundo pensa assim, eu vou me vingar, eu vou entrar vou virar professor e vou ferrar todos os alunos. Nossa, eu conheço Né? amigos, cara, que fala que sente o gostinho de Vou me vingar. agora eu sei como é bom. Eu falo, como é bom o quê, velho? Dá nota Não zero. é péssimo. É A minha péssimo. vingança era justamente o contrário disso. Eu falo assim, cara, eu quero entrar numa sala de aula e eu quero ser o melhor professor que eu posso ser. Isso significa o quê? Que os meus alunos precisam aprender e que ninguém vai passar desapercebido. Outro dia eu estava no hospital, né? Essa semana fui levar minha mãe para o médico, teve que passar no pronto-socorro, e aí 2 mães de ex-alunas minhas me encontraram, elas estavam trabalhando no hospital, elas me encontraram. Professor Ivan! Isso é outra coisa. Você é professor uma vez, você é professor para aquela pessoa pro resto da vida. Sempre chamar de professor. Daí eu falei assim, pô, lógico, né? Mãe da Cíntia e mãe da Júlia. Aí que elas falam assim, você lembra? Eu falei assim, lógico que eu lembro, né? Eu construí relacionamento com os meus alunos. Da hora. Eu sei quem elas eram. Eu só lembro dos meus professores ruins, mano. Você que fazia... eu só lembro o nome deles. Né? Pegava no pé, porque eu não tinha esse negócio de relacionamento, né? Então Ou o professor era ameno, ou ele era péssimo. E você tá vendo como essa coisa da emoção, ela marca a história? Agora, pensa no seguinte, se você tem uma boa memória de alguém, você vai querer acessar esse sentimento de novo. Agora, se o sentimento que você tem é de valência negativa, você não quer nem lembrar. Nossa, eu não gosto. E quando você afasta a pessoa, você afasta o conhecimento que está dentro dela, né? E quantos anos eu fugi da matemática na minha vida? Até hoje eu fui da matemática, eu tinha uma professora de matemática, e ela falava assim, quando a gente fazia uma coisa, esqueci meu telefone, ela falava, vocês são incapazes. Eu lembro até o tom de voz dela, vocês são incapazes, incapazes. Você não fazia tarefa, falar incapaz. Escrevia assim, incapaz. Não é? Até que um dia ela começou, sei lá, ela deve ter lido um livro, alguma coisa Do Tom ali. Rudnick. Do Tom Rudnick, já vai falar dele. Falou assim, tipo, nossa, não, ela parou de falar isso, começou a escrever frases motivacionais. Mas aí eu já tinha construído minha casca, eu lembro de deliberadamente não aceitar a fala dela. Mas claro, assim, no hard feelings, professora, se tivesse isso, esquece. Tá vendo? Mas você tá vendo, né, como isso é real, né? E essa mãe que me encontrou no hospital, ela depois me puxou de lado e ela falou assim, Ivan, um dia você escreveu um bilhete para minha filha, porque eu costumava pegar os trabalhos e eu avaliava todos os trabalhos e eu sempre deixava uma mensagem para os alunos. Imagina, 120 cadernos, deixar uma mensagem para cada um deles. Hoje no chat GPT falou, né? Seria muito mais fácil, né? Mas essa mãe, ela falou assim para mim, eu guardo o caderno da minha filha até hoje. Sabe, a filha dela, os outros professores falavam assim, essa menina não vai dar nada na vida. Vai falar para ela? Não falava para ela. Era conversa Era papo ali, conversa de sala de professor. Sala de professor. Né? Zoado. Desculpa, eu citei o nome da aluna aqui e tal. Né? Mas muitos professores falavam mal dela e eu me recuso. Você falou duas, não sabemos quem que é. Mas eu me recusava a falar assim, eu não vou participar, não acredito nisso. O dia que eu pensar igual a esses caras, eu tô condenando. Não me misturo essa gentalha. Né? E hoje vai ver, tá tudo trabalhando, formou na faculdade, profissional, entendeu? E aí dá vontade de falar, olha, tem aluno que o papo é assim, os professores tudo no cafezinho falam assim, que moleque não vai dar nada. Hoje, empresário, dono do próprio negócio, bombando, assim, cara, dá vontade de chegar, de voltar no tempo para a sala dos professores e falar assim, cara, cala a boca, vocês não sabem o que eu estou falando. Não sabe, que da hora, velho. Né? Então, o trabalho do professor envolve fé. Isso não é uma frase minha, isso é uma frase de um cara chamado Hilven Forstein.
Olha só. Hilton Forstein, ele fala o seguinte, ele fala que o tamanho do aprendizado da criança é do tamanho da fé do professor. Ô, louco. Se o professor não tem fé que o aluno pode aprender, o aluno vai aprender pouco. Se o professor acredita no aluno, esse cara vai aprender muito. E aí fica como referência, né, para quem está assistindo, pega a vida de uma professora chamada Marva Collins, dos Estados Unidos. Marva Collins. Ela tem a história dela, uma parte da história dela está contada no livro da Carol Black, chamado Mindset. Esse daqui. Que você está lendo, né? Esse aqui eu tô lendo. Eu parei na metade. Tem a história da Marva Collins aqui, né? E o que diz essa história da Marva Collins, né? Eu não sei se tá aparecendo no meio. Tá no meio? Nice. Né? Era simples, resumindo, né, só para não tomar muito tempo, era uma professora que acreditava nos piores alunos da sociedade. Ela pegava todas essas crianças, ela foi parar na televisão, porque os piores alunos estavam lendo livros super complexos, a performance deles aumentando, né? Por quê? Basicamente, assim, enxugando muito a história, e tinha uma professora em sala de aula que acreditava no potencial. Acreditava. Faz toda a diferença quando alguém acredita em você. Esse negócio, eu falo por mim mesmo. Quando você vê que tem uma pessoa que acredita em você, que investe em você, por mais que você acredite, pô, eu sou incompetente, um vagabundo, tá? Você fica com vontade de fazer, cara, eu não posso decepcionar essa pessoa. Eu não posso. Então é um motivador. Claro, não é uma prisão, né? Tipo, você não vira escravo da pessoa. Eu entendo. Você percebe que a pessoa gosta muito de você. Fala, cara, se eu... É uma questão de honra, né? Exato, uma questão de honra. Você se dedica mais. Eu senti isso hoje, na verdade. Tem um amigo meu que tem me ajudado bastante com essa questão de negócios e trabalhos. E ele estava querendo fazer um projeto comigo. Ele me ensina, claro, ele é um professor meu, me ensina muita coisa. E eu falei, cara, não posso decepcionar esse cara, não posso decepcionar esse cara. Eu vou fazer acontecer. E tá muito por causa dele também. Aí eu recebi uma proposta melhor ainda de um outro projeto. Eu falei, puxa vida, eu vou ter que falar que eu não quero mais, entendeu? Porque essa proposta também não é legal. Aí eu fui conversar com esse cara, eu tava com medo, olha só, eu fiquei com medo, falei, mano, se eu decepcionar ele. E eu tava indo tão bem, a gente tava desenvolvendo um negócio, eu cheguei nele e falou, cara, é isso aí, é isso que eu tô te ensinando. Você encontrar e saber escolher propostas. Me sinto muita vontade, muito feliz, com vontade de melhorar, me capacitar e buscar mais, porque esse cara incentiva, ele mostra que realmente acredita em você, né? Eu senti isso na pele, quando você tem alguém que tá, você também muitas vezes me ensinando, dá vontade de fazer a coisa certa e dar certo, porque a pessoa acredita em você. Aí, pô, quando você descobre que você é capaz, nossa, céu é o limite. Nossa, porque o problema é quando você acredita que você não consegue. Quando você consegue sua primeira vitória, e provavelmente foi o que esses alunos aí devem ter visto, isso aconteceu muito na minha vida, você descobre que você pode aprender ou pode ganhar uma competição, é um negócio diferenciado. Eu participei de uma competição na época que eu era professor, que os alunos se reuniam, tinham um professor mentor, e era uma prova online que todo mundo fazia junto, o grupo fazia junto, e o professor ficava ali como um consultor. Né? E aí foi muito interessante, né? Porque os grupos se formaram, os melhores alunos se formaram em grupos, escolheram os professores. Aliás, acho que o professor foi direcionado pela direção da escola, alguma coisa assim, né? E eu parei com um grupo onde tinha as crianças consideradas as piores crianças, né? E para mim, foi assim, bora. Vamos fazer, né? E foi muito louco, assim, porque eram as perguntas, tinha tempo para responder, e aí os alunos estavam conversando, e aí eu ia direcionando e tal. No dia seguinte saiu o resultado. Arregaçou. Nossa! E todo... Se eu tô nesse grupo, nossa, olhar E aí você sabe o que foi engraçado? Algumas pessoas falaram assim, o Ivan deve ter respondido as perguntas. Uns perdedores, né? Uns perdedor. E eu assim, cara, aí agora estão questionando a minha integridade, né? Exato, porque não é possível, mano. Ele tem que ter roubado, porque eu sou claramente superior a todas as outras pessoas. Então foi muito engraçado essa experiência. Ganhar é bom, mas ganhar dessa gente é melhor ainda, cara. Então, o mundo da educação, ele é incrível, sabe?
a dimensão humana, a gente está numa época de inteligência artificial, tem muita coisa legal acontecendo no planeta hoje, né? Em termos de invenção, de criação, inovação. Mas, pô, cara, Deus criou um ser com uma nós somos caídos, né? Não estamos no nosso Não estado estamos no perfeito. nosso auge. Eu fico imaginando quando nós estivermos... Fico imaginando o Adão, né? E fico imaginando quando nós estivermos restaurados. O que vai ser a nossa capacidade, cara? A gente tem... E não é de conhecimento, a gente mede muito pela quantidade de conhecimento, e não é sobre isso. Mas a gente está tendo essa conversa aqui, e a gente está, em diferentes momentos, entrando em várias camadas, profundidades, histórias diferentes, e, pô, isso é muito lindo, né? Isso é uma coisa... E tudo isso faz parte do mundo da educação, na minha opinião, né? Faz parte desse universo que a gente vive, de ver uma criança, a Ellen, né? Minha esposa, ela fala muito isso daí, ela fala assim, Ivan, eu gosto de, às vezes estou dando uma aula, e quando a criança faz assim, ó, pra mim isso é que nem droga. Fico viciado, eu gosto quando o aluno faz, é só assim, quer dizer que, imagina o turbilhão de neurônios assim, né, dando aquela explosão, cara. Pô, muito louco. Eu já dei umas aulinhas já fui professor de inglês e dei aula na escola. É bem legal quando o aluno fala, agora entendi. Nossa, isso é muito louco. Quando a pessoa entende, você fala, pô, aí dá vontade de fazer isso toda hora. É muito feliz, que nem eu tinha um aluno de inglês que eu dava aula, e a gente começou a aula, ele não sabia falar nada, e a gente, depois de algumas aulas, ele começou a falar, e eu percebi que a fala dele ficou melhor. E aqui, eu não entendi porquê, hoje eu entendo, eu fiquei muito feliz, falei, caraca, eu podia dar mais umas 100 aulas naquele mesmo dia lá. Porque eu fiquei muito fez pelo cara, muito feliz por ele ter conseguido, ele aprendeu, ele realmente conseguiu aprender, eu consegui ver o desenvolvimento dele. Eu entendo em parte esse sentimento que você falou, que a sua esposa Ellen sentiu. Muito bem, então. A gente falou bastante da história, da nossa visão de educação, experiências pessoais traumáticas e não. Agora eu queria entender esse negócio do Imaginal. Deixa eu ver aqui, ó. Pegar. Imaginal. O que é isso aqui, ó? Para vocês verem. Hoje o senhor trabalha com isso, trabalha com o Imaginal. É uma nova forma de educar, é a sua, como é que fala? A sua vingança do bem. Com certeza, vieram validar a minha vingança, né? Maravilha. O Imaginal é um modelo educacional criado por um cara chamado Tom Rudnick, um canadense, lá de Calgary. Em 1997, ele cria uma escola de pesquisa e desenvolvimento chamada Masters Academy College, e lá ele começa a desenvolver tudo aquilo que ele acreditava que a educação deveria ser. Eu enxergo no Tom um cara que está resgatando algumas ideias dos educadores reformadores, né, da época da Reforma Protestante. Os protestantes foram responsáveis por uma grande evolução na educação. Só de colocar como princípio de que todas as pessoas deveriam ler a Bíblia, então todas as pessoas deveriam ser alfabetizadas. Todas tinham que ser alfabetizadas, todo mundo tinha que estudar educação. Logo, né, Martinho Lutero fez um favor para o planeta, né? E aí tem um monte de coisas que se desenrolam nisso, né? Por exemplo, o Gutenberg, a imprensa de Gutenberg, na hora que ele pega e faz a primeira Bíblia impressa, e que pode ser multiplicada na língua vernacular, escrita em alemão, na língua do povo, né? Então tudo isso você vê como uma coisa, uma fagulha cristã, ela causa uma grande explosão, grande evolução no mundo, né? Doa quem doer, cara. Doa quem doer, é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Então o Tom, eu acredito que o Tom, e naquela época acreditava-se que a educação tinha que ser algo que despertasse a curiosidade das crianças. Tá? É por isso que eu digo que o Tom está resgatando algumas dessas coisas. Ele transformou isso num modelo educacional, num modelo pedagógico. Ele começou a escola em 97. Por volta de 2007, 2008, o modelo ficou maduro. Legal. E a partir desse momento, ele começa a disruptar a educação em que sentido? Uma escola normal, uma sala de aula normal, tem 20% de alunos que vão bem. O resto é tudo na média ou vai mal. Só 20% vai bem. Só mesmo. E lá esse 20% é só menina. Os moleques da minha sala de aula, meu Deus do céu, cara. Né?
E aí, o que acontece? O Tom começa a pegar a sala de aula dele, 98% dos alunos, Ô, louco. eles entram em alto desempenho. Mas era a mesma forma que eles usavam para medir a escola pública, que eles usavam para medir essa escola aí? É isso que é mais incrível. Essa medida, esse indicador, ele é extraído do quê? Das provas externas, avaliações externas. Ah, não foi a escola que avaliou, então. Não, isso aí é a avaliação do Estado. Não, sinistro. Todas as escolas passam pela mesma avaliação. A Ele escola deve ter dele, arrumado. performance 98%. Em 2018, isso chegou a 98%. Você dá uma briga, hein? A galera O começa a normal, odiar. 92%, 95%. Caramba. Né? Então, assim, imagina uma escola que 100% dos alunos, lá tem vestibular também, 100% dos alunos passam no vestibular. Tem aluno que não quer prestar vestibular porque sai da escola querendo abrir o próprio negócio. Nossa. Você imagina uma escola dessa, cara? É impossível. Na minha escola, todo mundo saía da escola para querer cantar virar funk. gado, né? Cantar funk ou entrar, com todo respeito, na Jato, Né? Sim, por favor, entre na Jato para trabalhar. Não quero falar mal de quem está aqui nessa sala. Minha filha ela trabalha para ter um contrato com a gente. Mas enfim. A galera, eu lembro disso na minha época da escola. A galera não tinha sonho. A galera, claro que isso é um sonho, mas a galera queria ser jogar ou jogador de futebol ou cantar funk. E você pegou o ponto nevrálgico da questão. Sonho. Uma escola que implanta sonho nas crianças. Né? E isso tem tudo a ver com o mundo espiritual, com a vida espiritual, porque não é que todos nós somos chamados para ser protagonistas, né? Começo da nossa Voltando conversa. Uhum. Mas todos nós temos um chamado para cumprir na nossa vida. Olha só, Ivan, você falou de pivotagem, você falou de vários propósitos, mas pensa bem nesse negócio do chamado. Né? Cara, eu estou há 30 anos trabalhando com criança. Né? Não é porque eu gosto, é porque faz parte do chamado, faz parte do sentimento de gratidão. Então, eu descobri o meu chamado. Né? Imagina que você pode estudar numa escola em que você começa a se aproximar do seu chamado. Né? E se você não se aproximou, você tem coragem suficiente para testar, para ir e falar assim, vou botar minha cara no mundo e ver o que eu quero, o que eu posso fazer. Né? Legal. Mas tem tudo a ver com o mundo espiritual por causa disso. Assim, a escola do Tom é uma escola cristã também. Ele foi pastor de igreja também. Então eu gosto de dizer que as ideias que tem nesse livro foram um download de Deus assim na cabeça dele. Ele conta a história desse download, né, que ele recebe. Ele recebe de um anjo? não é tão pentecostal. Ele recebeu de um anjo de noite. Mas ele tem uma revelação divina. Da hora. Numa viagem de avião, ele pega um guardanapo e começa a rabiscar uns negócios. E ele fala assim, cara, Deus está falando comigo. Eu entendi qual que é o propósito da educação, né? Então, assim, eu me envolver com isso aqui, cara, poder fazer parte disso é uma honra. Honra maior para mim ainda é poder caminhar com o Tom, né? Quando ele vem para o Brasil, ele já veio diversas vezes. E, cara, eu tive o privilégio de me transformar na voz do Tom aqui no Brasil, porque eu traduzo ele todos os eventos. De Tom Rudbeck. E as pessoas falam assim, poxa, você traduz muito bem. Mas para mim nunca foi sobre traduzir. Para mim foi sobre uma maneira de entrar na mente dele. Bacana. E perceber algumas coisas que você só consegue quando você está conversando, traduzindo. Direto na Você fonte. sabe, você conhece isso aí? E a gente começa a entender coisas que, se você estiver só ouvindo, você não vai entender. Né? Então, para mim, foi uma honra muito grande ter isso dentro da minha história. Né? Como eu conheci o Tom, foi muito legal também, porque cerca de 10 anos atrás, o Tom teve uma conversa comigo, né? E ele estava meio que me entrevistando para saber se eu era a pessoa certa para fazer isso dentro da escola mesmo, né? Escola que você trabalhava? No Colégio Shunji Nishimura, eu fui o responsável pela implantação de 2016 a 2020. Essa metodologia aí, Imaginal. Legal. E aí foi legal porque ele chegou para mim e falou, a pergunta que ele fez foi assim, como você era quando você era aluno, estudante? Aí eu falei, perdi o emprego. Aí você me quebra. Molhou. Aí você me quebra. Aí eu contei a história do japonês burro para ele, né? Eu falei assim, olha, eu era um aluno de médio para baixo. Né?
né? Contei um pouco da história. Aí ele pegou e virou para mim e falou assim, excelente. Eu falei, tá zoando com a minha cara. É esse que nós queremos. Ele falou assim, você sabe como um aluno que vai mal, como ele se sente. Eu quero alguém que consiga empatizar com o aluno, ter essa empatia com os alunos. Bacana. Eu, Pô, da hora. que bom, como é legal falar a verdade, né? Nossa, é bom falar a verdade, né, cara? Olha. E aí ele fez a segunda pergunta. Na época, né, em 2016, ele falou assim, e qual é qual é a sua graduação? Você se formou no quê? Eu falei, agora molhou. Agora já é. Não tinha feito pedagogia, né? Não. Falou assim, olha, eu sou arquiteto e urbanista de formação e estudei, naquela época tinha estudado teologia, né? Falou assim, mas se precisar eu estudo pedagogia, né? Tá. Já deixa, não, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí ele pegou e falou assim, não, excelente. Você é arquiteto? Assim, você tem experiência na área de design e na área de projeto. E eu não quero alguém com vícios na área de educação. Eu não quero alguém que pense como todo mundo pensa. Da hora. Eu quero alguém que pense diferente. Aí eu falei, tô pronto. Não, então Já. faz o Pix. Bora. Foi muito legal, assim. E aí eu tenho feito isso desde então, eu estou aprendendo como é que a gente tropicaliza isso daqui para dentro das escolas brasileiras. Tive a chance de fazer isso, começar isso dentro da fundação, dentro do colégio, que é um colégio particular. Depois de algumas situações profissionais, eu saí da escola e saí da fundação, mas eu fui convidado para fazer a implementação disso na escola pública. Pô, é um desafio, porque antes você estava implementando na escola particular, então é um ambiente Sim. um pouco Controlado. mais controlado, às vezes até é bom, porque a galera falou, um método canadense, até uma propaganda boa para a escola, mas Sim. no meio ali da educação E pública, foi, o bicho pega. para mim foi um presentaço, assim, né? Da hora. Porque pude fazer a implementação na cidade de Maracaju, que é a primeira cidade do Brasil a implementar isso em rede pública. Isso, propaganda salve para Maracaju. Né? Que E, isso. pô, eu não preciso nem fazer propaganda para eles, porque eles já estão fazendo propaganda deles, cara. Eles terminaram 2025 como a melhor escola do estado do Mato Grosso do Sul. Que louco, mas quanto tempo de implantação? De 2023 a 2025. 2 anos de implantação, a molecada já mudou. Já tá pirando o cabeção. Caraca, mano. Nossa, e São Paulo nada. Em São Paulo, a gente começou a fazer agora em Pompeia. Pompeia que está experimentando isso. Eu não sou o consultor que está cuidando de Pompeia. Quando me perguntaram se eu poderia fazer aqui, né, na cidade de Pompeia, eu falei assim, olha, eu vou falar a verdade para vocês. Santo de casa não faz milagre. A galera vai olhar o japonês, eu conheço esse japonês aí. É melhor trazer alguém de fora, e aí tem um consultor chamado Paulo Tomazinho, parceiro nosso. Paulo Tomazinho, ele palestrante, um cara famoso já, e ele abraçou isso daqui. Da hora. E ele faz a implantação aqui em Pompeia, mas olha só, Maracaju, comecei em 2023. Hoje já está em Sidrolândia e Ponta Porã. Espalhando. 2 cidades ao lado de Maracaju, que já viram os resultados lá e agora eles estão querendo desenvolver. E nesse trabalho você está fazendo pela Waymaker, você abriu essa empresa para fazer isso. Pela Waymaker, prestando serviço para a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia. Da hora. Aí a sua empresa hoje, você deixou de ser só professor. Virei professor de professores. Virou professor de professores e empresário. Empresário. Também porque a gente está aí, né, vendo alguns produtos novos, né? Da hora. Por exemplo, vou lançar o livro Comece pela Cultura de Confiança, né? Um livro que sai agora em setembro. Tem um pezinho na fundação, mas é o Waymaker, né? Também é uma coisa que a gente está fazendo e desenvolvendo alguns projetos que em breve vão ser lançados aí, né? A gente está fazendo um produto para a parte da BNCC de computação, né, da parte de tecnologia para as escolas. Então a gente tem um projeto aí chamado Mais que Robôs. Mais que Robôs. Nice. Que é um projeto assim, mais que robôs por quê? Porque tem muita empresa vendendo robô para as escolas. Nossa, eu já de tanta caixinha com Arduino, com LED que eu já vi na vida, né? E a nossa proposta é diferente. Nossa proposta é nós somos muito mais que robôs. Meu interesse não é no que está sendo construído em cima da mesa. É
quem está construindo o que está em cima da mesa. Da hora. Mais que robôs. É isso que é esse o pensamento do material, né? Nós somos fruto, nós somos criados, né? Uhum. O nosso criador é assim, né? Ele é um waymaker, né? Olha aí, rapaz. Ele é o maker e a gente quer ensinar para as crianças que quando você usa a sua criatividade e cria algo, você está imitando Deus. Talvez tenha sido você que colocou essa ideia na minha cabeça, mas eu também acredito nisso. Eu falo que a imagem e semelhança que Deus colocou em nós, lá na nossa criação, que fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eu não acredito, posso estar sendo um herege aqui, né, os teólogos aí que se engalfim, mas que não é nós não somos imagem e semelhança de Deus por termos 2 braços, 2 pernas, 10 dedos nas mãos. Porque, poxa vida, eu acho que Deus, ele tem braço e perna, é uma limitação essa parada toda aí, mas, enfim, a nossa imagem e semelhança, que é o que os outros animais não têm, é a capacidade de criar coisas novas. Total, é isso que o Tom fala no livro dele também. Você deve ter lido alguma coisa do livro dele. Isso aí, talvez tenha sido lá. E, na minha opinião, imagem e semelhança de Deus, ela acontece no exato momento que Deus sopra. Uhum. Na hora que ele sopra, porque até então é um boneco de barro. Uhum. Na hora que ele sopra, no nosso interior começa a fluir o nosso espírito e as capacidades espirituais elas entram em ação. Capacidade espiritual de criar, capacidade espiritual de amar, capacidade espiritual de ter comunhão. Uhum. Né? Eu tenho aprendido que comunhão não é social, não faz parte da alma, faz parte do espírito. Uhum. Uma coisa é você sentar numa mesa de bar e sentar com os amigos e dar risada. Legal, nada contra isso, não é pecado. Espero que não. Depende do que você está tomando. Não, eu tomo ali um... Confesso que eu tenho gostado de tomar uma cervejinha, mas calma. Né? Sem polêmicas desnecessárias. Sem polêmicas desnecessárias. O que te contamina? O que entra pela sua boca ou sai da sua boca? Tem um versículo para me embasar aí, mano. Vem. Mas outra coisa completamente diferente, pô, eu oro, quando eu vou orar para comer em casa, eu agradeço mais do que pela comida, eu agradeço pela comunhão, por ter a minha esposa, ter minha filha. Hoje eu tenho meus pais, com todo mundo comendo junto, eu falo assim, cara, isso aqui é um pedacinho do céu. Adoro fazer, adoro ir comer, adoro passar tempo com a minha família, com amigos, né? Isso aqui não faz bem para a alma também. Uhum. Mas quando eu me converti, eu acredito que Deus me capacitou a ter comunhão. É um nível mais profundo, vai além extrapola a alma, para a gente, né? Pô, a gente caminhou junto por muitos anos, né? Eu acredito que isso daí não é porque o tio Ivo é bonzinho, não é porque o Felipe, né, é um excelente aprendiz, é o padawan. Né? Não é sobre isso. É sobre ter a capacidade de conexão que Deus colocou em nós quando ele... Pronto. E aí o homem começou a ter comunhão com quem? Com Deus. Né? Exato. E ele está sempre chamando a gente a essa comunhão. A forma como ele fala com a igreja é isso, é o corpo. É o corpo de Cristo conectados, sempre juntos e unidos. Deus como cabeça continua fazendo parte do corpo. Então há a necessidade de sermos um só, diferentes e conectados. Com certeza. Bem louco. Com certeza. E para a gente finalizar, olhando para a sua vida, tudo isso, como que o cristão tem que olhar? Tem que olhar, tipo assim, tem que olhar. Claro, a gente não está aqui para ser o dono da verdade. Deus é o dono da verdade. Mas como que o cristão tem que olhar? Nós falamos da pivotagem lá, mas para a questão da educação, como um aluno, como um professor e como um empresário que trabalha na educação. Como que o cristão tem que olhar para isso? Para o mundo? Vamos falar de ser bem mais focado na educação, porque hoje a maior crítica, eu acho que ao Brasil, que nós temos é a educação, a qualidade da educação, a sua revolução do bem, a sua vingança do bem. Trata disso, né? Uma crítica, nós criticamos, mas como que o cristão tem que olhar para o que nós temos hoje e o que nós devemos construir, que é o que o senhor está fazendo agora. Você está tentando trazer um pedacinho do céu para cá. Que a vontade de Deus seja feita, né? Na terra, assim na terra como no céu. Já dizia a ordem. É isso que a gente está fazendo mesmo.
Eu acredito que todo cristão tem que fazer uma revolução silenciosa em primeiro lugar, né? Eu sei que isso aqui é uma trombeta, né? A gente está gravando e isso aqui vai repercutir pela internet, mas o que eu digo de silencioso é que fazer mais e falar menos, né? Ou faça tudo aquilo que você está falando. Né? Acho que é um primeiro ponto, né? Mas como cristão, a gente precisa orar muito e a gente precisa... a Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne, nem sangue. É contra o quê? Contra as potestades do mal, né? E eu acredito que o sistema educacional, ele muitas vezes se comporta como uma potestade. O problema nunca foram as pessoas. O problema é o sistema. O sistema extrai o pior... Esse sistema que nós vivemos educacional extrai o pior do nosso comportamento dentro da sala de aula, tanto como aluno como professor. E como cristão, nós temos que ter olhos de águia, e isso não é dado por inteligência ou por cursos, isso é dado por Deus, né? A Bíblia ela fala que a gente tem discernimento, né? E isso vem pelo Espírito, de olhar para o sistema e entender o que precisa ser mudado no sistema. A gente precisa, como educação, como um educador cristão, devolver a capacidade de aprender das pessoas, de sonhar, como você falou no começo, né? E tem acho que um ponto muito importante como cristão, né? Que a gente precisa sempre olhar, a gente tem olhado muito para o que as pessoas estão aprendendo. Acho que isso tem sido uma falha estrutural muito grande da educação. E como cristão, nós temos que ter um olhar mais de pai e de mãe e entender em quem as crianças estão se tornando. Isso é muito mais importante. Porque hoje as pessoas se gabam de serem cheias de conhecimento. Mas o que elas têm feito com esse conhecimento? Vira bomba nuclear, né? vira arma, vira poluição, vira política, né? Entre outras coisas que são ruins, porque as pessoas não estão preocupadas em quem elas estão se tornando. Elas estão preocupadas com aquilo que elas sabem e conhecem para dominar os outros e terem poder. Exatamente. Então, como cristão, eu acredito que isso transcende a área da educação, e daí entra aqui os autores que nem o C.S. Lewis ou que nem o Tolkien, né? Que o Tolkien está fazendo uma crítica ao quê quando ele fala dos anéis? Ao poder. Né? Então a educação ela tem que deixar de ser instrumentalista para o poder, quem sabe mais tem mais poder, e na verdade a gente tem que estar mais preocupado em eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter boas instituições que me validem, mas para fazer o bem, para transformar a sociedade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, como cristão, eu acredito que é nessa seara que a gente está entrando quando a gente fala de educação, mudar o sistema, né? E mudar o sistema é no nível macro. No nível micro, no nível indivíduo, é entender qual que é o meu chamado. Posso ter vários propósitos, mas eu tenho um chamado que esse chamado ele vai aparecendo em cada área da minha vida, né? Com um peso, de uma forma diferente, e que no final eu espero poder olhar para trás na minha vida e falar assim, pô, vivi um negócio legal, foi bom, Caramba. posso partir. Poucas pessoas podem fazer isso, essa observação. Deixei um legado, tem gente que vai fazer isso aqui no meu lugar, não vou ser eu que vou precisar ficar, o Ivan é o herói, o legado está feito, né? Então acho que como talvez uma mensagem mais importante como cristão é essa, né, Felipe? Crer nisso daí, que o sistema é mau, as pessoas nem tanto, né? E que a gente tenha que a gente possa cumprir com um chamado, no meu específico, na área da educação, na área do desenvolvimento de pessoas e proteção da infância e da adolescência, né? Eu acho que isso daí é o mais importante.
Beleza, brigadão, Ivan, pelo seu tempo, por todo esse conhecimento, foi uma bênção. E é isso, galera. Nós temos que, como cristãos, temos que entender, e o objetivo desse podcast, dessa conversa aqui é isso, entender com base em histórias de quem realmente vive isso, quem realmente se dedica nessa área. A educação é a base, uma das bases da sociedade mais forte, se não há mais forte, e o cristão tem que estar atento a isso, o cristão tem que entender que ele tem que fazer parte disso, tem que fazer parte, nós precisamos fazer parte da educação do nosso país. Nós não podemos simplesmente largar a educação dos nossos filhos, das pessoas, na mão de pessoas que as odeiam ou na mão de pessoas que só querem fazer isso. Uma manutenção de poder, ensinar o que quer, da forma que quer, para poder fazer o que quiser com as pessoas. E, Ivan, muito obrigado. Deus abençoe. Continue um excelente trabalho e que você, essa vingança do bem e revolução silenciosa possa salvar muitas vidas, muitas almas para Cristo. Porque no final das contas é isso. É salvar almas. Amém. Amém. É isso aí. Então, Fechou. Fechou. Valeu, falou, galera. Obrigado, é isso aí. pessoal. É isso aí. Até a próxima. Tchau.